Para entender a origem do King Seiko, nós temos que entender um pouquinho da rivalidade que existe dentro da Seiko. Isso mesmo, a Seiko, apesar de ser uma empresa só, existe uma rivalidade entre duas alas da Seiko ali, que é bem interessante. São duas subsidiárias, porém as duas competem, né, no mesmo nicho. E aí entra a questão por que é que isso aconteceu. E isso acontece logo por conta da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando de uma coisa que aconteceu quase 80 anos atrás. Né? Quando iniciou a Segunda Guerra Mundial, a Seiko já sabia que poderia sofrer baixas, né, durante a Segunda Guerra Mundial, visto que para qualquer aliado, para derrotar o Japão, eles teriam que tomar Tóquio. Né? E Tóquio é onde fica a sede da Seiko no Japão. Então, para se tomar Tóquio, eles teriam que atacar, logicamente, para tomar o Japão, eles teriam que atacar, logicamente, Tóquio. Né? Isso aí seria o mais previsto de tudo. E a Seiko, já prevendo isso, ela pegou e fez o seguinte: ela dividiu a sua fábrica em várias microfábricas em volta de Tóquio, né? E essas microfábricas, cada uma produzia uma parte dos relógios e depois montavam ele e revendiam. Isso durante o período da guerra, né? Aconteceu isso muitas vezes. Inclusive, o próprio prédio da Seiko foi utilizado como instrumento, como fábrica de instrumentos para guerra, né? Então a Seiko era utilizada, a base da Seiko, para poder fazer equipamentos para os aviões, equipamentos para os soldados. Então era utilizado para muita coisa as fábricas japonesas. E um fato interessante é que a Seiko tinha um funcionário, deixa eu ver se eu consigo encontrar o nome dele aqui, tá? Esse funcionário, ele acabou, como é que eu vou dizer para você, ele acabou dividindo a Seiko por conta do seguinte: ele tinha uma intenção de abrir sua própria fábrica. Então ele vai para Nagano, né, onde ele então cria, né, a Daiwa Kogyo, tá, que era uma empresa que no começo eles faziam peças, né, para a Seiko também, certo? Então, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Caramba, achei. Senhor Yamazaki. Senhor Yamazaki, ele era funcionário da Seiko, né? Hisao Yamazaki. Aí convenceu então Genzo Hattori, né, a levar uma das subsidiárias também, uma das microfábricas, né, para sua Nagano, né? E durante a guerra serviu muito bem como base, porque ele ficava bem afastado de Tóquio. E por conta dele ficar bem afastado de Tóquio, né, a Seiko seguiu na seguinte opção de guerra, tá? Uma opção de guerra. Tá? Como havia a possibilidade de haver bombardeio em Tóquio, Nagano estaria mais tranquila, ela não sofreria tantos danos. Então, eles fizeram um esforço de guerra e fizeram o seguinte: pegaram os engenheiros mais jovens e mandaram para sua Nagano, né? E lá então, sem limites, vamos dizer assim, né, eles começaram então a produzir peças para os relógios lá em Nagano e mandando para Tóquio para fazer a montagem. Logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, em 1948, é construído a nova sede da Seiko em Tóquio. E aí novamente o Sr. Yamazaki, né, vai até Genzo Hattori e convence Genzo Hattori que seria uma boa ideia deixar, né, a sua Nagano trabalhando lá mesmo, Seiko lá em sua, trabalhando lá como uma subsidiária separada da Seiko Daini, né? Então acabaram criando. Só que aí lembra que eu falei que foi os mais jovens para sua Nagano? Esses mesmos funcionários continuaram em Nagano. E veja bem, quando você tem um monte de cabeças jovens pensantes com autorização, sem limitadores de pessoas mais velhas, dizendo assim, ó, isso não dá, isso aqui não pode fazer, sem ter nada de barreiras para impedir o crescimento,
a empresa de Sua Nagano era muito mais arrojada, certo? Em 1952 para 53, Genzo Hattori então chama um responsável de Sua Nagano e um responsável de Daini Instruments, a Seiko Instruments, a Daini de Tóquio, para conversar, e cria-se então um escritório central de design, e coloca-se na mesa o seguinte: não dá para continuar desse jeito. Se vocês querem, nós queremos seguir o que o Kintaro Hattori falava, que é sempre estar um passo à frente da concorrência, nós temos que criar o nosso próprio calibre. Nós temos que criar o nosso próprio relógio. Tá? Então, aqui estão as duas planilhas em branco. Cada um produza o seu calibre, cada um produza a sua máquina. Traga a sua máquina para cá para a gente poder criar novos relógios, mas uma máquina 100% Seiko. Tá? Esse foi o desafio que Genzo Hattori soltou para as duas empresas, Sua Nagano e Tóquio, as Seiko Instruments Daini Tóquio. Essas duas receberam a mesma proposta: construam o melhor relógio que vocês podem, original, do zero. E a Sua Nagano, por ele ter uma equipe mais arrojada, né, eles logo construíram. Tá? Levou-se 2 anos para eles lançarem, fazerem o calibre, e mais 1 ano para depois produzirem o primeiro relógio 100% japonês. Tá? Da prancheta ao relógio inteiro, completo, 100% japonês, e esse relógio se chamou Seiko Marvel. Tá? O Seiko Marvel, durante 1956 até 1960, recebeu várias atualizações. Uma delas, uma atualização do Giro Marvel, que era a atualização que era o relógio Marvel automático. Tá? Inúmeras, tá? Aumento de rubis, um screw mais forte, e eles foram criando várias inovações dentro do Marvel. Enquanto isso, a Seiko Daini continuava a produzir o Seiko Super ainda, né? Um Seiko que foi projetado em 1948 e sem utilizar o calibre que tinha sido produzido por eles. Eles ainda continuavam utilizando o mesmo calibre 10 de 1948. Tá? Então, como o Tóquio era mais conservadora por ter mais engenheiros velhos, então acabava não sendo tão arrojada como a Seiko Sua, né? Lá de Nagano. E aí entra um quesito que vai ser importante para a criação do King Seiko. Tá? Então, quando chega em 1958, Genzo Hattori, agora nós temos um calibre próprio, nós temos já um relógio, um case de sucesso, que é o Seiko Marvel, e agora nós precisamos criar o melhor relógio que nós podemos fabricar com tudo que nós temos hoje. Essa era a proposta do Gran Seiko: fazer o melhor relógio com tudo aquilo que nós temos de melhor hoje. Essa era a premissa do Gran Seiko, que foi lançado em 1960. Só que nessa época, quando o Gran Seiko foi lançado, foi um relógio lançado com 2 pais. Né? Ele tinha o pai lá de Nagano e o pai lá de Tóquio. Né? Aí, tanto Nagano como Tóquio reivindicavam então o direito de ter lançado o Gran Seiko. Os dois, em 1960, o Gran Seiko é meu, eu fui eu que lancei. Não, o Gran Seiko foi meu, eu que lancei. Então, as duas brigavam pelo direito de ter, na alçada, né, o lançamento do Gran Seiko. E nessa hora, o escritório central de Nagano analisa todos os avanços tecnológicos que a Sua Nagano tinha ofertado para o Gran Seiko e tudo que a Seiko Instruments, a Daini, tinha colocado dentro do Gran Seiko, certo? Dentre tudo que foi colocado, a grande maioria das inovações que tinha no Gran Seiko era de Nagano. Então, nesse momento, o escritório central diz assim: olha, a maioria das peças são de Nagano, então o Gran Seiko pertence a Nagano, certo? Só que a Seiko Instruments não ficou contente com isso. Eles não ficaram contentes. Por que eles não ficaram contentes? Puxa vida, nós construímos um baita relógio, nós não podemos dizer que é nosso. Então, nós precisamos construir o nosso relógio. E aí entra o projeto King Seiko. King Seiko, ele veio uma resposta direta da Seiko Tóquio, tá? Seiko Instruments,
contra o Gran Seiko, que foi criado em conjunto, né, das duas empresas. O Gran Seiko foi criado em conjunto das duas. E então a Seiko Tokyo, então a Seiko Instruments, lança o King Seiko em 1963. Só que tem um detalhe bem interessante do King Seiko, tá? Que o King Seiko ele já começa a seguir então a gramática do design do mestre Taro Murata, tá? Então, se você olhar o King Seiko, você percebe que existe uma série de inovações que vinham justamente das coisas que Taro Murata dizia nos relógios. Tá? Eu vou até colocar a foto do relógio aqui para vocês poderem acompanhar junto comigo. Deixa eu deixar o pequenininho aqui novamente. Esse aqui é o King Seiko, pessoal. Esse modelinho aqui é o King Seiko, tá? E esse modelo, se vocês perceberem bem, tá? Não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui, mas aqui, olha, se vocês olharem, o ponteiro, ele é quebrado as arestas. Tá? Isso aqui é feito à mão, certo? Vocês percebam que a base aqui, olha, tá? Não sei se é possível vocês olharem aqui, mas a asa onde segura a pulseira, tá? Vocês percebam que ela é plana em cima, existe uma quina viva e quebra novamente, certo? Então as quinas são vivas, tá? As quinas são visíveis. Isso aí que é um dos fatores, né, que leva a gramática do design de Taro Murata, que era um dos responsáveis do escritório central de design lá da Seiko, certo? Percebam também que os index, né, os numerais, né, os index também são feitos à mão, polidos lateralmente. Então isso aí é tudo seguindo à risca todo o design que Taro Murata descreve. Tá? Eu vou até buscar aqui uma outra foto aqui, esse aqui é o de 65, mas ele segue o mesmo design de 63. Tá? Você perceba que ele é bem simétrico, as quinas são vivas, as curvas são bem feitas, o polimento é feito até a exaustão. Então esses relógios King Seiko, eles vieram para brigar diretamente contra o Gran Seiko. São dois modelos fantásticos, King Seiko e Gran Seiko, tá certo? Só que daí tem um problema. Com a chegada, né, já esse de 1965, por exemplo, já é um high beat, né? É um modelo high beat, 36 mil batimentos por hora, ou seja, 10 batidas por segundo. Tá? Isso aqui é obra da Tóquio, tá? Da Daini Tóquio. Tá? É um modelo com 25 joias, fantástico esse modelo, King Seiko. Era o que havia de mais fino que a Seiko poderia ser produzida naquele momento, está aqui nesse relógio. Que a Tóquio conseguiria produzir, está aqui nesse relógio. Assim como a Nagano continua produzindo seus Gran Seiko. Tá? E aí entra um detalhe. Chegando o projeto 9R, que era o projeto, o 59, né? O projeto 59, que era o projeto do quartzo, isso acaba levando por fim quase todos os projetos de relógios automáticos que a Seiko tinha. E não haveria cabimento para a Seiko manter dois relógios do mesmo patamar, né, competindo entre si, Gran Seiko e King Seiko. Só que o Gran Seiko ele já tinha mais estrada, ele já tinha mais mercado, já tinha ganhado mais gente. Então, nesse momento, encerra-se a produção do modelo King Seiko. Tá? No final da década de 60, encerra-se, começo da década de 70, encerra-se então a produção do King Seiko, deixando ele de molho até alguns anos atrás. Quando, então chega agora o relançamento do King Seiko, o relançamento do King Seiko, que está sendo feito agora e distribuído no mundo inteiro. Por que o King Seiko volta agora à tona? Porque depois de 2017 o Gran Seiko sai de cena agora dentro da Seiko e ela passa a ser uma marca independente. Como o Gran Seiko agora é uma marca independente,
a Seiko ficou órfã naquele espaço ali de relógios de semi-luxo, de entrada de luxo ali, onde a Gran Seiko usava. Agora a Seiko passa a ser um relógio de luxo, e a King Seiko veio ocupar justamente esse filão. Percebam que o relógio King Seiko produzido, tá, hoje tem exatamente o mesmo design do King Seiko de 1965. Eles estão lançando o mesmo design de relógio. Inclusive, esse design também foi utilizado, essa gramática do design foi utilizada no Seiko 5 de 1964, e esse relógio chegou a ganhar o prêmio de melhor design award, né, que é um dos melhores designs do ano. Então, essa técnica do design da Seiko funcionou muito bem, certo? E agora a Seiko relança então o King Seiko de uma maneira para ocupar exatamente o local onde estava a Gran Seiko. Então, quando vocês perguntam, o Gran Seiko é só um relógio ou é uma linha de relógio? A partir de agora, a Seiko pode começar a utilizar ele como uma linha de relógio com toda certeza. Tanto é que, no Japão, quando a gente marca aqui onde estão as marcas de relógio da Seiko, a gente consegue ver que tem o Prospex, o Presage, o Astro, King Seiko, Seiko 5 Sports, tá? O Seiko Nokia, o Brights, aí depois os outras duas marcas, que são marcas japonesas ali, né? O que é Dorte X, esse aqui é um modelo mais para casal, né? Esses dois modelos, e o Seiko Collection. Então esses modelos aí são os modelos, as linhas de relógio que a Seiko tem no Japão hoje, certo? Então, só para você ter uma noção, hoje o King Seiko acaba entrando no hall aqui de relógios, tá? De relógios na linha, nos brands, né? Nas marcas de relógio da Seiko no Japão. Então, logo a gente vai ter novidades do King Seiko chegando por aí, quase com toda certeza. Lembrando que, olha, existe dentro do site da Seiko, você pode ver como é que vai ficar o seu relógio com a cor do mostrador, ó, tá? Você escolhe aqui o relógio e ele vai mudando a cor do mostrador. É bem legal esse programinha aqui, dá para colocar outra pulseira também. Se eu quiser colocar uma pulseira preta, uma pulseira marrom, uma pulseira cinza, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aqui. Deixa eu até tirar aqui pro lado um pouquinho. Olha só que legal, dá para você trocar a pulseira do relógio. Vamos ver se eu consigo colocar aqui outra pulseira. Tá? Ali, ó. Olha só que legal. Certo? É um programinha bem legal dentro do site da Seiko Japan, que permite que você troque não só a pulseira, mas também a cor do mostrador aqui para você poder brincar. Olha só que legal. Tá? Você perceba que o formato do relógio não muda. O que vai mudar é a cor do mostrador por enquanto. Tá? Até quando que eles vão continuar nessa perspectiva a gente não sabe. Estou aguardando uma reunião direta com o pessoal da Seiko, tá? Para a gente poder visualizar um pouquinho mais a respeito desses relógios. Valeu? Deixa eu voltar eu aqui e eu vou começar a ler as perguntinhas de vocês, tá? Então, para quem não sabia, King Seiko passa a ser então uma linha de relógios da Seiko Japan, tá? Logo vai estar aqui dentro da linha Seiko Brasil. Se você procurar na linha Seiko Brasil, provavelmente ele ainda não está ali como uma linha. Ele só vai ter o Prospect, Presage, Seiko 5 Sports e o Astro. Tá? O resto ainda não está ali. Certo? Então isso aí fica bem claro que a Gran Seiko, ela sai da Seiko e passa a ser uma marca independente, certo? E essa lacuna é tomada então agora pelo King Seiko. Tá? São relógios um pouquinho mais seguindo a mesma característica do Gran Seiko, e o grande lema do Gran Seiko do King Seiko ainda continua sendo a mesma: produzir o melhor relógio com tudo que nós temos hoje de melhor. Essa que é a grande premissa do King Seiko, assim como era do Gran Seiko. Gostaram da história? Se você gostou da história, por favor, não esquece de fazer os 3 Cs, né? Tá?
Ajuda o Carlos Taniguchi aí, ó. 3Cs, curta, comente, compartilha aí, ajuda o canal a crescer. Não deixa de deixar o seu joinha, tá? Porque ajuda muito. E aí o logaritmo aí do YouTube entende que é como é que fala? É um vídeo interessante e isso acaba proliferando ainda mais. Então peço que vocês não deixem de deixar o seu joinha aí, valeu?